Vamos para o terceiro vídeo da série Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, em que nós vimos a restauração desses ossos. O Espírito foi soprado sobre eles e eles reviveram. Assim também isso significava, era uma simbologia para o reviver da nação de Israel que estava destruída no cativeiro, sem esperança, desanimada. Mas também é uma ilustração para o cativeiro de cada um. Corações que estão a viver no vale da sombra da morte precisam também de receber o quê? A luz do Evangelho, a vida da palavra, para serem avivados, para terem uma nova vida e nascerem de novo. E estes crentes avivados, nascidos de novo, vão fazer parte de quê? Do corpo de Cristo, que é a Igreja. E é precisamente sobre este tema que vamos falar neste terceiro vídeo. Fica atento. Muito bem, avancemos. Onde a graça de Deus atua, a morte espiritual perde toda a autoridade e é a vida quem vence. Porque a fé verdadeira resulta numa vida transformada. Quem foi vivificado em Cristo e por Cristo tem de viver necessariamente de forma diferente. A vida muda, passa a ser diferente, é uma vida transformada, renovada pelo Espírito Santo, renovada pela palavra. Agora lembrem-se que pode haver um problema de ossos secos, pode haver um problema de mornidão da nossa parte. Quem sabe tu também que já tenhas vindo à fé há algum tempo e agora estejas a ficar morno, a ficar frio. Quem sabe tenhas abandonado esse primeiro amor. Mas o Senhor Jesus adverte-nos que antes fosses frio ou quente, porque aos mornos eu os vomitarei da minha boca. Por isso, esta palavra, esta imagem do vale dos ossos secos, serve tanto para aquele que ainda não veio à fé, como para aquele que já veio à fé, mas que deixou o seu primeiro amor, o seu primeiro entusiasmo. Então é preciso voltar a receber este Espírito, este sopro de vida, para que sejamos todos avivados. Assim como no braseiro, quando as brasas estão a apagar, precisam de ser sopradas para que sejam avivadas, assim também nós precisamos deste sopro de vida para que sejamos avivados. A Igreja é composta de cada indivíduo, de cada crente avivado e chamado para a grande missão de testemunhar deste Cristo maravilhoso e da salvação que há em Cristo. Por isso tem que ser uma igreja avivada, um exército numeroso, como se tornaram aqueles ossos secos num exército grandíssimo. Assim é também a Igreja. A Igreja, e agora passo a explicar um bocadinho o significado de Igreja. Nós podemos entendê-la de duas formas. Embora essas formas são duas maneiras de olhar para a mesma realidade. Eu não sei se já ouviste falar na Igreja de Cristo Universal. É a Igreja no sentido espiritual e global, invisível. E dela fazem parte todos os que realmente pertencem a Cristo pela fé, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as denominações. Não depende do prédio, nem da placa à entrada da porta, nem da denominação, cujo cabeça é Cristo. É invisível aos nossos olhos, mas Deus conhece aqueles que realmente são seus. Agora, existe também outra forma de ver a Igreja, que é a Igreja local. Não são duas igrejas distintas, mas a Igreja Universal é formada pelas igrejas locais
em qualquer localidade, em qualquer cidade, em qualquer país. E são grupos que se reúnem de cristãos para meditar na palavra e para louvar a Deus e cultuá-lo. E essas igrejas locais têm uma estrutura, têm uma liderança, têm os membros, têm disciplina, têm culto, têm ensino e têm uma missão. É uma igreja visível, é uma igreja histórica. Por isso temos em Apocalipse as 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Porém, é uma igreja que pode errar, pode acertar, pode crescer e pode até desaparecer. Por isso, a igreja da tua localidade é uma igreja, é um membro dessa igreja universal, que é o corpo de Cristo espalhado pelo mundo inteiro. Ou seja, a igreja local não é igreja não é igreja completa. Cada igreja local, elas se complementam umas às outras e formam um só corpo, o corpo de Cristo. E essa é a igreja que o Senhor vem buscar para arrebatá-la e levar para si. Porém, a igreja local é a expressão visível da igreja universal. Não tinha pensado falar nisto, mas vem a propósito. É que na igreja todos somos diferentes. E aqui está o grande milagre de Deus. É que Ele quer a unidade, promover a unidade no meio da diversidade. É assim que Deus age. Então o que é que Ele faz? Ele diz que Deus distribui dons a cada membro da igreja. E distribui como quer e quando quer, e sempre que o faz é a favor da igreja. E nenhuma pessoa individualmente tem todos os dons. Para quê? Para que cada um seja dependente do outro e todos interdependentes uns dos outros. E é assim que a Igreja de Cristo funciona. Não é um dominando os outros ou alguém sendo mais do que os outros. Não. Somos membros uns dos outros e todos temos que estar a trabalhar para o mesmo objetivo e guiados pela mesma cabeça, que é Cristo. Eu quero te dizer que se na tua igreja onde congregas, Cristo não é a cabeça, muito possivelmente essa não será uma igreja de Cristo. Mas isso fica com a tua avaliação e entre ti e Deus. O importante é que Deus, a glória de Deus, a direção de Deus esteja presente, seja reconhecida, esteja em evidência. Aquele que não está ligado à cabeça não pertence a Cristo. Portanto, o importante é estar ligado à cabeça. Aquele que está ligado à cabeça, que é Cristo, vive em submissão a Cristo. E se está em submissão a Cristo, repare bem no que eu vou dizer, está em submissão em relação ao irmão. Porque um dos ensinos da Bíblia, da palavra, é que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Devemos submeter-nos uns aos outros. E a palavra de Deus também diz, é um princípio espiritual, aquele que quer ser o maior, então sirva. É aquele que serve. O que serve no reino de Deus é que é considerado o maior. Nós somos chamados a liderar pelo serviço, contrário àquilo que o mundo civil vive, pratica e ensina. É por isso que, se nós quisermos viver o Evangelho verdadeiro, não nos encaixamos em muitos locais. É verdade, nesta vida. E por isso gememos e sofremos, muitas vezes em silêncio, e oferecendo a Deus os nossos rogos, as nossas súplicas, os nossos desabafos. Mas também, o que importa é isso. As coisas daqui são passageiras. Nós temos que ter os nossos olhos naquelas coisas que são eternas. Bom, que estas palavras possam servir de ânimo
Por isso, eu te quero dizer, para resumir, que ninguém vive plenamente a fé cristã só na ideia de, eu pertenço à Igreja Universal, porque Cristo me salvou, eu creio nele. Mas se não tiveres um compromisso com a tua igreja local, a tua fé pode estar em perigo. A Igreja Universal existe através das igrejas locais. Entendes? Agora, quero dizer-te também que cada membro é templo do Espírito Santo. Cristo Jesus, diz Efésios 2, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresça para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, é assim que o Senhor pensou formar o seu corpo, a sua igreja. Cada crente regenerado é uma célula viva, é um membro vivo do corpo. E por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E agora veja, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E em Efésios 4 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E a missão da igreja é avançar, não é ficar morta, imobilizada, parada, mas a igreja tem uma missão, ser testemunha de Cristo. E o aviso é este, para que se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Escreve o apóstolo Paulo a Timóteo, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, há uma forma de proceder, de viver como igreja de Deus, como igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade, ou seja, devemos viver em santidade segundo a verdade. Então, resumindo, a igreja nasce do Espírito e vive pelo Espírito. Sem vida espiritual, há apenas religiosidade. Deus não mobiliza mortos, mas ressuscita-os para que vivam e sejam frutíferos e vivam com propósito. Por isso, a igreja que está viva ou avivada é uma igreja que naturalmente evangeliza. É uma igreja que confronta o pecado com a graça. É uma igreja que fala da salvação que há em Cristo e que manifesta, que testemunha pela vida Cristo no mundo e ao mundo. Por isso, existe implicações práticas e espirituais profundas. O novo nascimento exige de nós arrependimento. Esta ressurreição espiritual gera nova identidade em Cristo, uma nova cidadania, uma nova pátria. Esta vida em Cristo conduz a ter a consciência de que estamos em missão. Ser discípulo ajuda-nos a ter a consciência de que estamos em aprendizagem contínua e que somos discípulos, discipuladores de outros, para que eles também se tornem discípulos. Cristo não salva para ficarmos imóveis, improdutivos, mas para viver e trabalhar sempre abundantemente na obra do Senhor, sabendo que não será em vão. E é Jesus que nos dá essa força, pois ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez hoje sejas religioso ou te sintas vazio. Talvez até tenhas moralidade, sejas boa pessoa, mas distante dos princípios espirituais de Deus.
talvez até esteja já ativo, mas sem a vida espiritual de Deus. Então Jesus diz-te, necessário vos é nascer de novo. E para isso, devemos reconhecer a nossa morte espiritual, arrepender-nos dos nossos pecados, confessar a Cristo como Senhor e Salvador e receber pela fé esta vida nova que Ele oferece. É um presente de Deus. Por isso eu te quero ajudar a meditares nisto alguns segundos no silêncio do teu coração e que possamos dar espaço a que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nós, pois há uma advertência na Bíblia que diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, porque o dia da salvação é hoje, não foi ontem, não será amanhã. Ou melhor, foi ontem para aqueles que aceitaram ontem, mas nós vivemos no dia de hoje. O ontem já passou, o amanhã não nos pertence, é hoje. É hoje que eu preciso dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Por isso a pergunta é: já nasci realmente do alto? Ou apenas aderi a uma religião? Existe evidência de vida espiritual em mim? Ou eu continuo a viver de qualquer maneira? Estou vivo em Cristo ou apenas funcional na igreja? Executo tarefas? O Espírito Santo governa a minha vida? Se hoje morresse, teria a certeza da vida eterna em Cristo? Mas finalmente a pergunta é: estou disposto a arrepender-me e a entregar-me totalmente a Jesus? Por isso eu te convido a uma oração. Te vou ajudar a fazer uma oração de entrega ao Senhor, para que Ele restaure a tua vida e sopre o seu Espírito sobre a tua vida. Vamos então orar. Senhor Deus, reconheço que sem Cristo estou espiritualmente morto. Reconheço os meus pecados e por isso me arrependo e confesso os meus pecados e a minha incapacidade de me salvar por mim mesmo. E por isso eu recebo pela fé a vida nova que Jesus conquistou na cruz. Faz-me nascer do alto, Senhor. Vivifica-me pelo Teu Espírito e aceita-me como um filho Teu. Aceita-me como pertença ao Teu povo. Faz de mim um membro desse corpo que é a Igreja, o corpo de Cristo, cujo cabeça és Tu. E eu me rendo aos Teus pés e Te aceito como Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E assim, se fizeste esta oração com fé, sabe que Deus ouviu e que Deus respondeu. Agora Ele te recebe como filho. Agora pertences-lhe. Agora és membro da Igreja Corpo de Cristo. E agora, se ainda não te reúnes em nenhuma igreja local, é preciso que o faças. Que procures uma igreja bíblica. Uma igreja que coloca a palavra em primeiro lugar. Acima das tradições, acima dos costumes pagãos, que ponha a Bíblia em primeiro lugar e a pessoa do Senhor Jesus Cristo também
porque nós seguimos uma pessoa, não uma religião. Seguimos uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe e que possas ser feliz na nova vida em Cristo Jesus. Amém.